Começamos mais um Sapiência Produtiva, seu podcast diário que te ajuda a ser mais sapiente e produtivo. A pergunta que vamos abordar hoje é: como o Correio saiu de um lucro recorde no governo anterior para um prejuízo histórico no governo atual? As fontes que a gente analisou pintam um quadro bem dramático sobre os Correios, sabe? Uma virada assim de lucro recorde para prejuízo histórico em pouquíssimo tempo. Vamos tentar desempacotar um pouco esses números, né? E os fatores por trás disso. Começando pelo auge recente. As fontes falam de um lucro impressionante em 2021. Coisa de 3,7 bilhões. Exato, foi o melhor resultado em mais de 20 anos, né? Mais que o dobro do ano anterior. Sim, e isso permitiu até retomar o pagamento de dividendos para a União, que é aquela parte do lucro que vai para o governo federal, né? Isso. E esse resultado é ainda mais notável porque veio depois de vários anos de prejuízo ali entre 2013 e 2016, mais ou menos. Verdade. A gestão da época, né, no governo Bolsonaro, com o general Floriano Peixoto Neto na presidência, eles atribuíram esse sucesso, segundo as fontes, a um esforço grande em produtividade, corte de custos, eficiência. Aham. E, claro, teve aquele empurrão da pandemia, né, com o aumento do volume de entregas. Pois é, mas, assim, o cenário mudou completamente. Agora, em 2024, os relatos indicam um prejuízo bilionário. Os números são preocupantes. Uma estimativa parcial já falava em 2 bilhões negativos de janeiro a setembro. Nossa! E a projeção é fechar o ano em 2,6 bilhões de prejuízo. O pior resultado em décadas. Tem até alertas sobre risco de insolvência. E esse valor é, tipo, 4 vezes maior que o prejuízo de 2023, que já não foi baixo, né? Cerca de 600 milhões. Que viravolta! E o que chama atenção nas fontes é que tem muitas explicações diferentes para essa queda tão abrupta, sabe? Sim, como é que explicam isso? Bom, a gestão atual, né, governo Lula, com Fabiano Silva dos Santos na presidência, eles falam muito num legado de sucateamento, que teria vindo da administração anterior. A ideia, segundo eles, é que o foco anterior era preparar para privatizar, e aí não investiram o necessário. Por isso defendem que agora precisam fazer investimentos grandes, 830 milhões previstos para 2024, para tentar recuperar a empresa. Entendi. E citam também o impacto da tal taxa das blusinhas, né? Aquela nova taxação para as compras internacionais de baixo valor. Dizem que isso afetou a receita. Mas pelo que vi nas fontes, tem outros lados dessa história, né? Alguns questionamentos sobre a gestão atual mesmo. Tem sim. Algumas fontes apontam, por exemplo, para a decisão de não recorrer em algumas ações trabalhistas bem pesadas. Falam em valores tipo 600 milhões, 400 milhões. Uau! E tem mais. Outro ponto que aparece é a decisão de assumir dívidas bilionárias do Postales, o fundo de pensão. Coisa de 7,6 bilhões. Nossa, 7,6 bilhões? É muito dinheiro. Embora, é bom dizer, essas dívidas do Postales têm uma origem mais antiga, né? Problemas históricos do fundo. Certo. E até a abertura de um concurso para milhares de vagas, agora em plena crise financeira, gera um certo debate, sabe? Além disso, parece que surgiram problemas operacionais, tipo atrasos em pagamentos para transportadoras terceirizadas. Diante desse rombo todo, o que a diretoria fez? Anunciaram um pacote de austeridade bem forte, inclui teto de gastos interno, renegociação e corte em contratos. Vão estender o programa de demissão voluntária, o PDV. Ah, o PDV. Isso. Incentivo para reduzir jornada com corte de salário proporcional. Suspender temporariamente o direito de tirar férias a partir de junho de 2025. Suspender férias? Nossa. Pois é, e também revisão da estrutura da sede, convocação para trabalho presencial, novos planos de saúde. A meta é bem ambiciosa, economizar 1,5 bilhão em 2025. Imagino que isso não foi bem recebido pelos trabalhadores. De jeito nenhum. A Fentech, que é a federação que representa os trabalhadores, criticou muito essas medidas, principalmente a suspensão de férias e do trabalho remoto. As fontes dizem que eles anunciaram que vão entrar na justiça e cobrar investimentos do governo. Até lembraram o apoio que deram na eleição, né? Faz sentido a reação. E claro, com essa crise toda,
a conversa sobre privatização voltou com força, né? Com certeza. As fontes lembram que os Correios foram tirados do plano de desestatização pelo governo atual, né? O governo anterior tinha incluído. Sim, o projeto chegou a passar na Câmara, mas parou no Senado. Exato. E aí as visões são totalmente opostas. Quem critica a gestão atual usa aquele lucro recorde lá de 2021 como argumento, né? Dizendo, olha, estatal deu lucro. Entendo. Por outro lado, quem defende a privatização fala em mais eficiência, fim daquela coisa de indicação política, e aí citam o histórico complicado do Postales como exemplo, dizendo que poderia até ser melhor para os funcionários a longo prazo. Uma fonte até cita um economista que questiona se o modelo estatal funciona no mercado tão competitivo como o de entregas hoje. Então, para resumir o que a gente viu nas fontes, é um quadro bem complexo, né? Uma virada, assim, espetacular, de lucro recorde para prejuízo histórico. E as causas são muitas. Gestão, falta ou necessidade de investimento, dívidas antigas, fatores externos, tipo essa taxa de importação, decisões administrativas que são questionadas. Exato. E sempre, claro, com esse pano de fundo político da privatização. Precisamente. É uma situação com muitas camadas, multifatorial mesmo. E cada fonte dá um peso diferente para cada elemento, que acaba refletindo aquele debate maior que a gente sempre tem no Brasil sobre o papel das estatais, como elas devem ser geridas, né? Fica então essa reflexão, né? Como equilibrar a função social de uma empresa como os Correios, que está em todo lugar, com a necessidade de ser financeiramente sustentável e ainda competir no mercado que não para de mudar. É um desafio enorme. Gostou? Curta e comente se gostou. Coloque a sua sugestão para o próximo tema e nos siga ativando o sininho para receber nosso conteúdo e se manter sempre sapiente e produtivo. Sapiência Produtiva, o podcast que te torna mais sapiente e produtivo.